Olá, você que está conectado na Web Rádio Cristiatividade. Hoje aqui se inicia o novenário de São Francisco Xavier. E hoje o nosso convidado da paróquia foi o Dom Luciano, o bispo de Nova Iguaçu. Sua bênção, Dom Luciano. Deus abençoe a você e a todos os radiovintes. Obrigada. Dom Luciano, com um mundo tão moderno, com a tecnologia tão avançada, como podemos ser exemplo de missionários de São Francisco Xavier? São Francisco Xavier, no tempo dele, utilizou os meios que ele tinha, não é? Por exemplo, escutamos as cartas, etc. E eu penso assim, primeiro, estar convicto que a gente é amada por Deus. Experimentar este amor imenso de Deus por nós. Somos amados por Deus. Isto nos deve encher de tanta alegria, de tanta felicidade. Aí você tem vontade de transbordar, de fazer com que as outras pessoas também experimentem este amor de Deus. E isso é ser missionário. Agora, como fazer? Bom, há muitas maneiras de fazer, não é? Primeira é a nossa postura de vida, o nosso exemplo. Simples, alegre, dedicado, valorizando o bem que existe, mais do que lamuriando pelo mal que se encontra. Depois, a possibilidade de anunciar, aí falando, conversando, batendo papo. A conversa, a palavra é o primeiro meio, não é? E depois utilizando os meios assim que a tecnologia moderna nos dá. Hoje desde o jornal, a revista, o filme, o vídeo, as entrevistas, o Facebook, o computador, a internet, depois tem outro nome que eu não sei pronunciar bem, Zap. E todos estes meios são possíveis, tudo que a gente puder colocar de bom, vale a pena. Infelizmente a mídia comum parece que gosta mais de insistir sobre as coisas negativas, as coisas erradas. Não, nós temos que colocar das coisas boas, não é? Anunciar o amor de Deus, a salvação de Deus para um mundo melhor, um mundo de liberdade. Então, a nossa vida, a nossa postura, a nossa palavra, o nosso sorriso, o nosso gesto de alegria e todos os meios à disposição vão nos auxiliar para sermos missionários e missionárias no ambiente que vivemos. Que Deus nos ajude. Eu recordo aqui São Francisco de Assis. Ele dizia que a gente pode evangelizar também com a palavra e com o escrito. Mas o primeiro meio de evangelização é sempre a nossa vida, a nossa postura. E Papa Francisco nos diz que a nossa cara não pode ser de gente de funeral, não é? A nossa cara, o nosso rosto tem que ser sereno, alegre, inspirando esperança e fé e um mundo melhor. Obrigada, Dom Luciano. Eu que agradeço e um abraço. Aproveito para desejar um ótimo novenário e uma festa realmente de fé, de esperança, de amor, uma festa que reúna todo este povo carinhoso e querido da Diocese de Itaguaí. Obrigada. E agora vamos acompanhar um pouquinho de como foi a missa e a homilia do Dom Luciano. 117 mártires do Vietnã. 117. Tinha bispos, padres, consagrados e consagradas, e a maioria leigos e leigas, que no período de 200 anos procuraram semear o evangelho naquela terra do Vietnã e foram martirizados. Doaram
o próprio sangue. E nós sabemos que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. É um país que sofreu muito o Vietnã. 20, 30 anos atrás, foi uma luta, uma guerra muito áspera, muito dura. E tanta gente perdeu a vida. Então queremos invocar os 117 santos do Vietnã para proteger aquele país do Extremo Oriente, todas aquelas regiões onde hoje tem cristãos, tem católicos, mas o número é reduzido, não é? Reduzido. Porém, são pessoas de muita fé, de muita esperança, de muito amor. E iniciamos a preparação à festa deste grande missionário, o missionário da Idade Moderna, que em 46 anos de vida, só 46, soube primeiro descobrir Jesus na própria vida, colocá-lo como centro da própria vida, e depois amou tanto os povos para poder em todos os lugares lançar o Evangelho. Na Índia, na Indonésia, no Japão, e veio a falecer quando estava entrando na China. Com as condições daquele tempo, não é? Não foi de avião, não. Era de navio, era de barco, era a pé, milhares de quilômetros a pé. Este grande santo missionário. E sabemos como o Papa hoje insiste muito que a nossa igreja deve ser uma igreja missionária. Uma igreja, como o Papa diz, em saída, que não se fecha no templo, mas que está presente com o seu exemplo, com a postura de vida e com a palavra no mundo, na sociedade. É um grande exemplo para nós, que devemos ser os missionários do século XXI, missionários no nosso ambiente. Ontem nós celebrávamos o dia da vocação dos leigos e das leigas, não é? Não era ontem? Ontem. Então a vocação, não é? Professoras que são testemunhas de Jesus no mundo da educação, que é no mundo da saúde, que é no mundo do trabalho, que é no mundo da política, enfim, em todos os ambientes. Que possamos aprender de São Francisco este espírito missionário. E agora uma palavra breve sobre o Evangelho de hoje. É um trecho muito conhecido, não é? Muito conhecido. Mas tem sempre algo para nos ensinar. Então, Jesus estava no templo de Jerusalém, ele com os apóstolos, e Jesus deu uma de curioso. Olhou, quem ia no centro tinha um lugar para colocar as ofertas. E o que Jesus viu? Jesus viu que um senhor foi lá na frente. O senhor me ajuda, por favor? Um senhor foi lá na frente, não é? Tirou da carteira um cheque, mas daqueles volumosos, não é? Tira da carteira aí. Tem a carteira? Não tem, tem esse. Tira o cheque. E no meio do templo, entrando, não é? Ele mostrava para todo mundo, olha o cheque aqui, olha, E depois colocava, não, pesa este cheque, é muito dinheiro. Aí colocava, agitava o cheque, olha, eu como sou generoso, eu tudo isso dou para o templo. E colocou aí, isso. Aí depois olhou, estufou o peito, e desceu. E os apóstolos falaram para Jesus, Jesus, este homem siga, este deu,
O senhor viu quanto que ele deu? O senhor, a gente olhou o cheque, pesado. Aí sai do banco uma senhora humilde. A senhora é viúva? A senhora é viúva? Não, mas vá, faz de conta que é viúva. Tem alguma viúva aqui? Assim, não. Sai uma viúva aqui. Mas era um pouco mais idosa desta.